Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Sábado, para começarmos adorando a Deus com os nossos louvores, convido a todos para abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 41, verso 10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém. Antes de louvarmos ao nosso Deus, convido todos vocês a curvarmos nossas frontes, onde vocês estiverem, e para falarmos com Ele. Oremos. Senhor Deus amado Pai, nos ajuda, Pai, a passar por toda essa turbulência que o mundo está enfrentando. Te somos gratos, Pai, por teu amor, cuidado e carinho para com todos nós. Nos ajuda, Pai, enquanto vivermos, sempre te louvar e sempre te adorar a cada dia mais. E que cada dia que passe, todos nós sintamos mais desejo e vontade de Ti. É o que te pedimos, em nome do amor de Jesus. Amém. Amém. E para começar nosso sábado de louvor e adoração a Deus, convido todos vocês a louvarmos juntos o hino Enquanto Eu Viver. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou e sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador.
resistirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus com tanto amor. Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Amém. Que enquanto vivermos, possamos adorar nosso Deus, pois Ele sempre nos amará, que nem diz o louvor, né? E para continuar nosso momento de adoração através dos louvores, convido todos a entoarmos o hino Lado a Lado. Lado a lado. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Joias somos nós da pedra angular, fazendo o mundo ver que é Jesus. Paredes murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Amém. Amém. Dia, feliz sábado a todos que nos acompanham nesse momento especial. Estamos hoje concluindo o trimestre, né, Dr. Wilson? A última lição do trimestre de hoje. Nós estaremos recapitulando
Já estamos vendo aqui algumas interações, irmãos de Arapiraca, irmãos lá da igreja de Canafístula, aqui de Riacho Doce, Barra Nova. Faça o seu pedido de oração, seu agradecimento. A nossa equipe aqui de transmissão estará anotando cada agradecimento, cada pedido especial. E no final teremos um momento de intercessão. Doutor Wilson, como é que está? Tudo tranquilo, graças a Deus? Feliz sábado, pastor Anderson. Feliz sábado a todos e a todas que estão conosco. Estamos bem nas graças de Deus, apesar das dificuldades que o mundo está enfrentando, né? Que bom. Para iniciar o nosso estudo, nós vamos aqui fazer um momento de oração. Convido a você, onde você está, feche seus olhos. Vou pedir ao doutor Wilson que interceda por nós, pedindo o Espírito Santo. Ó Deus eterno, graças te damos, Senhor, que apesar das dificuldades, ainda temos liberdade para abrirmos a Tua palavra. Graças te damos porque a Tua promessa é de que ao abrirmos a Tua palavra e clamarmos a Ti, o Teu Santo Espírito virá ao nosso socorro, nos fazendo entender, compreender e nos dando força, Senhor, para praticar aquilo que a Tua palavra determina como fonte de amor, como fonte de orientações do Teu amor para nossas vidas. Te agradecemos por esse trimestre que hoje termina, uma bênção realmente estudarmos e aprendermos que a Bíblia deve ser estudada com técnica, com normas, mas fechando aqui esse trimestre, o mais importante é termos amor pela Tua palavra. Que isso possa ser uma constante, Senhor, em nossas vidas e esteja conosco em toda essa programação com Teu Santo Espírito, esteja com cada ouvinte, por amor de Jesus. Amém. Amém, que bênção. Vamos aqui para a parte da lição de hoje, o tema especial, vivendo pela palavra de Deus. Não adianta, né, doutor, somente ouvir, somente estudar, mas praticar. Eu quero iniciar o verso para memorizar, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que verso, né, doutor Wilson? Que situação aqui, né? É um engano. Já pensou? A pessoa estudou, entendeu a palavra, mas não praticou, teve a vida inteira aqui e vivendo no engano, por não ter praticado a palavra. Que frustração no final, né? Um sentimento de frustração, um sentimento de não ter valido a pena, né? Aqui já na parte de sábado, nós vamos verificar, para o nosso entendimento, que coloca aqui o melhor método, né, para o estudo da Bíblia. Ele seria inútil se não tivermos uma prática da palavra. Aprendemos o método historicista, algumas implicações de outros métodos equivocados, mas o principal não é apenas o conhecimento, e sim viver a obediência, que é um tesouro para nós, traz bênçãos para nós, vindas de Deus, né? É muito importante isso. Então, para você que nos assiste, vamos recapitular isso, né? Como viver, como entender o exemplo de como Jesus viveu a palavra. Doutor Wilson. Muito bem, sem dúvida nenhuma, pastor Anderson, todos estão nos ouvindo. Jesus Cristo enalteceu, exaltou a palavra de Deus. Ele tinha um relacionamento pessoal com seu Pai, através da sua palavra. Ele não perdia oportunidades para falar da palavra de Deus. Ele sabia textos de cor. Quando o inimigo o afugentou com as tentações, ele sabia responder com textos dentro do contexto. Isso é algo realmente muito importante. Então, Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, é o nosso grande exemplo da relação que nós devemos ter com a palavra de Deus. Uma relação de intimidade, de alegria, de satisfação, de conhecimento diário, de estarmos ali em comunhão com Deus através da sua palavra. Vamos lá para a parte de domingo, a palavra viva de Deus e o Espírito Santo. Como é essa relação? A palavra viva, o Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo, né?
Aqui já na lição já diz assim, olha, é muito importante estudar a palavra de Deus com atenção e com método apropriado. Porém, igualmente, é muito importante colocar em prática o que nós aprendemos tendo ali a presença do Santo Espírito. Se você só estuda a palavra para buscar conhecimento, o sobrenatural não acontece. É simplesmente um conhecimento que você vai adquirir. Agora, para que a palavra se torne viva em sua vida, é preciso a atuação do Espírito Santo, né, doutor Wilson? Sem dúvida nenhuma, né? Muito apropriado que a lição apresenta nessa situação, diz assim: não se trata do nosso domínio profundo da palavra de Deus, mas do controle da palavra de Deus sobre nós, mudando nossa vida e nossa maneira de pensar. Isso é o que realmente importa. Estar disposto a viver a verdade aprendida significa estar disposto a submeter a essa verdade bíblica. Eu costumo dizer que o mundo hoje é legal, está na moda, você se sente até bem dizer assim: Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Salvador. Muitas pessoas dizem isso, colocam no carro, no muro, na casa, e etc., andam na camiseta. Mas Jesus é o meu Senhor, é um pouquinho mais difícil você encontrar pessoas dispostas a aceitarem essa verdade. Da mesma forma, essa é a relação que a gente deve ter com a palavra de Deus, né? Nós sabemos que tem curso de teologia em várias faculdades, inclusive faculdades que não têm uma orientação cristã, são até ateístas, mas tem lá o curso de teologia, como forma de conhecimento, né? Ligado à área da filosofia, etc. Ou seja, conhecer a Deus através da sua palavra é muito legal, é muito bom, muito importante. Mas se nós não permitirmos que o Espírito Santo atue em nosso coração para que a palavra de Deus cause realmente transformação, vai ser uma leitura como qualquer outra, como qualquer livro, né? Uma leitura histórica. Tem gente que gosta de salmos, porque traz mensagens para cima, né? Deus está contigo, Deus meu libertador, meu refúgio, minha fortaleza, etc. Legal, legal, legal. Mas o que isso muda na minha perspectiva de vida? Eu saber que Deus é o meu libertador, o meu refúgio, vai mudar o que? A minha atitude diante da vida. Então, isso é o que importa. O nosso amigo Oswaldo está chegando aí, tem uma frase dele bem legal, que ele diz assim: a Bíblia é o único livro que você estuda acompanhado do autor, né, Oswaldo? Então, isso realmente é o que faz a diferença. Quando nós oramos e clamamos que o Espírito Santo nos oriente no estudo da Bíblia, a Bíblia pode causar o quê? Transformação em nossas vidas. Isso realmente é o que importa. Muito bom. E uma atitude nossa para permitir essa transformação vinda de Deus é a submissão. Não só o conhecimento, como nós já falamos aqui, mas se submeter à verdade bíblica. Se nós, quando estudamos, nos submetemos à autoridade da Bíblia, isso aqui é muito importante. E a lição coloca, né, que o controle da palavra de Deus sobre nós. Quando eu permito isso, quando eu permito que a Bíblia seja autoridade na minha vida, que as orientações não apenas sejam informações para o meu conhecimento, mas que sejam verdades que eu aplique em meu viver, e isso através do Espírito Santo, nós vamos entender como essa palavra vai se tornar viva, né, Oswaldo? Na parte de domingo aqui, palavra viva de Deus e o Espírito Santo, a função do Espírito Santo em tornar a palavra viva em nossa vida. E uma das coisas que precisamos fazer é nos submeter à palavra, à autoridade da Bíblia, para que ela controle. E esse é um conflito. Muitas vezes nós queremos as decisões, os interesses nossos, e entra em confronto com os interesses da Bíblia. Aí tem o ponto-chave, que é permitir que o controle seja a Bíblia, as orientações, a verdade bíblica que conduza as nossas decisões e o nosso viver. E tem um aspecto que eu acho que a gente nunca pode deixar de considerar, que é que apesar da palavra de Deus estar ali escrita, né, e impressa num papel, as verdades que ela contém é mais do que simplesmente uma leitura como a gente faz de um livro qualquer. A Bíblia expressa que quando a gente medita na palavra de Deus, sobre a inspiração do Espírito Santo, ela tem poder sobre a nossa vida. Tem um aspecto que eu nunca acho que a gente deveria deixar de considerar, é que a palavra de Deus é imbuída de poder sobrenatural.
para a mudança da nossa própria vida, né, do nosso caráter. Então é mais do que a diferença você vê de um livro de autoajuda ou do livro de história, né? Você conhece gente que tem PhD em química, o cara sabe todo o processo de destilação da cachaça, os malefícios, como induz ao câncer e tal, e bebe, né? Você tem médico que conhece todo o malefício do cigarro e ainda fuma, né? Ou seja, o conhecimento humano, ele é bastante limitado no aspecto de promover mudança para a própria vida. Mas quando o Espírito Santo aplica poder, e essa é a diferença que a Bíblia tem, ela opera mudança na nossa vida porque ela tem imbuída de um poder sobrenatural, que é aquilo que o Espírito Santo pôs sobre ela. Isso é uma verdade. E aí é a atuação do Espírito Santo. Olha o que a lição também comenta aqui, ó. O Espírito Santo é um professor. Irmãos, o Espírito Santo atua como um professor que deseja conduzir a compreensão mais profunda. Eu sei que muitas vezes ficamos ali preocupados, apreensivos em entender o texto. Precisamos permitir que o Espírito Santo atue em nossa mente. A atuação do Espírito Santo é que vem fazer com que essa palavra seja viva em nós, né? Assim como as coisas espirituais são interpretadas espiritualmente. Olha aqui essa premissa, né? As coisas espirituais são interpretadas espiritualmente. Então, ao se aproximar da Bíblia, para que ela se torne viva em nosso viver, para que ela atue, tenha efeito em nosso viver, precisamos do Espírito Santo atuando. É Ele que vai conduzir isso. E um outro trechinho da lição diz assim: sem o Espírito Santo não há afeição pela mensagem de Deus. Então, nosso gosto pela Bíblia, ele é sobrenatural também. Se não tiver o Espírito Santo inspirando, a gente pode ser um historicista, um teólogo que nem crê em Deus, né? E tem muitos também, né, pastor? Existem teólogos que não creem em Deus, né? Aquele Bart Ehrman, que escreveu o que Jesus disse, que Jesus não disse, é um cara mundialmente famoso, mas depois de um tempo, ele passou a ter as escrituras em mesma conta que outros livros que são importantes para o mundo. Então, a afeição, o gosto, o valor, a importância da Bíblia, ela é dada na nossa consciência pelo poder do Espírito Santo, também não é nada natural, né? Então, a gente não pode esquecer dessa nossa dependência. Sem o Espírito Santo, a gente não é capaz de aplicar as verdades das escrituras na nossa vida de maneira que cause mudanças, né? Deus, pensando nesse ponto aqui, para a gente concluir a parte de domingo, é importante entendermos a presença do Espírito. Sem o Espírito Santo não há afeição, como ele falou, mas aqui algo interessante, no finalzinho: se somos capazes de obedecer alegremente às Escrituras todas as manhãs, olha a condição que dá, né? Precisamos ter a presença do Espírito Santo, a petição. Agora, é interessante que a lição coloca: alegremente obedecer às Escrituras todas as manhãs. Que expressão importante isso aqui, né? É verdade, isso está contido em Isaías capítulo 50, o finalzinho do verso 4, né? Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Isso é científico, né? A ciência prova de que se você passar mais de um dia, 24 horas, né? Principalmente por causa da noite, que intercala entre um dia e outro, entre um dia e outro, sem um determinado comportamento, esse comportamento vai se esvaindo. Ou seja, a necessidade de você ter um hábito, e esse hábito ele se aconteça todos os dias, até porque senão não é a formação de um hábito, né? Ou seja, o que a Bíblia está dizendo, que a necessidade do Espírito Santo em trabalhar em nosso coração, na sua palavra, tem que ser diária, tem que ser constante. Não adianta você estudar a lição da escola sabatina sexta-feira à noite para colocar em dia, chegar sábado de manhã você está aqui estudado, né? Consciência tranquila, se você passou a semana toda e não abriu a palavra de Deus. Então isso é muito, muito, muito importante. A necessidade do hábito de estar com a Bíblia todas as manhãs. Esse texto fala amanhã, por quê? Porque é um horário muito bom, um horário legal, que você acordou, você está desperto, descansado. Se sua vida é muito corrida, acorde em 20 minutos mais cedo, não precisa mais muito tempo, né? Para que logo de manhã você consiga estar ali com a palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, isso tem que ser um hábito constante. Muito bom, falou o homem que cuida da mente, né? Importante, uma mente podemos dizer assim, mais aliviada, né? Já passou o descanso, né? Isso aí
É importante. Aprendendo de Jesus, segunda-feira. O que nós podemos aprender de Jesus? O primeiro fator que a lição coloca é que o Senhor Jesus estava familiarizado com as Escrituras e obediente à palavra, né? O que nós podemos entender aqui das lições de aprender de Jesus? É uma linha constante, à medida que a gente vai refletindo nos evangelhos, perceber assim, por exemplo, você vai para João capítulo 1, aí João diz, no princípio era o verbo, outras traduções dizem, no princípio era a palavra. Cristo é a palavra expressa de Deus. Mas apesar de Cristo ser o verbo, ele fazia questão de repousar a sua autoridade sobre as Escrituras. Você vai perceber que na conversa dele com os fariseus, ou instruindo os discípulos, as palavras de Cristo normalmente começavam dizendo assim, está escrito. Então, a referência de Cristo para a sua vida, para instruir os discípulos, com os fariseus, você vai perceber que a linha dele era sempre com as Escrituras. A lição chega a mencionar o período da tentação, né, no deserto, e a defesa de Cristo para cada tentação de Satanás era sempre a mesma, está escrito. Isso nos mostra também que Jesus sabia as Escrituras de cor. E não só sabia as passagens das Escrituras, mas ele também sabia a maneira correta de aplicá-las a depender de cada circunstância. Nas primeiras tentações, quando o diabo disse assim, transforma essas pedras em pães, aí Cristo defende dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Depois que Satanás percebe que Cristo só apela às Escrituras, o próprio diabo começa a usar as Escrituras também. Só que Jesus sabia usar as Escrituras aplicando ao seu devido contexto. Então, depois que o diabo apela até o uso das Escrituras, Jesus continua usando a Bíblia de novo. Só que ele continua usando a Bíblia agora mostrando que existe um contexto adequado para aquelas passagens que Satanás estava mostrando de forma descontextualizada. Então, veja que coisa sensacional. Cristo dedicava suas manhãs, está em Marcos 1,35, né? Que ele acordava muito cedo, ainda escuro, procurava lugar deserto e tinha o seu tempo ali com Deus. E Cristo não só dedicava esse tempo, mas ele memorizava as passagens e era inspirado pelo Espírito Santo a aplicar. Era assim que ele vencia, era assim que ele ensinava. Então, essa linha é permanente, né, nos evangelhos. Jesus sempre guiado e guiando os outros pelas Escrituras. Acho muito legal, Oswaldo, porque Jesus podia ter dito assim, ó, inimigo, Satanás, sai fora aí, viu? Eu te mando aqui que você vaza daqui, viu? Pega o beco, não é? Mas assim, ele podia dizer assim, ó, eu estou dizendo, é minha autoridade. Mas é muito legal quando ele diz assim, está escrito. Isso é muito legal, né? Então isso prova realmente a importância da palavra de Deus, né? Jesus era Deus, ele poderia muito bem ter colocado a sua autoridade, claro. Foi ele que inspirou a palavra de Deus através do seu Espírito. Mas o que acontece? Ele usava a palavra de Deus, enaltecendo a palavra de Deus. Outro texto muito famoso, examinai as Escrituras, porque buscais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que de mim testificam. Então, Jesus foi o nosso grande exemplo. Ele sabia a Escritura, sabia de cor, sabia o contexto, sabia como vencer as dificuldades através da discutir, sempre tinha a palavra de Deus. Então, isso realmente é muito legal, vendo que Jesus nos deu esse grande exemplo maravilhoso. Importantíssimo isso, né? Olha aqui. Então, o que é que nós podemos aprender de Jesus? Primeiro, Jesus estava familiarizado com a palavra. Ele estudava. Qual horário que ele estudava, como foi mencionado? Nas manhãs, bem cedo. O Dr. Wilson até mencionou aqui que é cientificamente o melhor horário para isso. Jesus conhecia a palavra, não somente estudava, mas poderia citá-la, né, de memória. Outra coisa importante, ele entendia o significado do texto. Aqui a lição coloca o seguinte, ó, diz assim, o que é que a lição diz? Portanto, apenas ser capaz de citar a Bíblia, como o diabo fez, não é suficiente. Então, é preciso entender o contexto e o significado do texto. Senão, facilmente a pessoa pode ser enganada, né? E o princípio que a gente viu de domingo, né, que é aplicar a própria vida. Você vê, o diabo conhece as Escrituras, mas não é transformado por ela, né? Porque ele não se submete às Escrituras como fonte de autoridade para a própria vida. Então é bem importante esse grifo da lição, de que não adianta só eu conhecer, né? Porque o diabo também conhece, mas a vida dele não é regida pela palavra de Deus. Isso mesmo. Então, para Jesus, o que está escrito na palavra de Deus é a norma pelo qual deve viver. Olha que interessante. Então, o que é que nós aprendemos de Jesus? Primeiro,
estudo da palavra, familiarizar-se com a palavra. Qual um bom horário para estudar? Pela manhã. Reserve, como o doutor Wilson até mencionou, acorde mais cedo, se preciso. Entenda o significado. Nós já estudamos durante toda a lição os métodos. Se for preciso, reveja. Faça uma recapitulação geral. Como também entender o contexto e, principalmente, se submeter. Permitir que o Espírito Santo atue e verás a transformação. Isso é a grande bênção da palavra de Deus. Vindo aqui para terça-feira, e aqui há algumas implicações. Você aí de casa também que está nos acompanhando, pode comentar, viu, no chat, fazer seu comentário. Estamos atentos aqui para mencionar algum comentário. Faça seu pedido. Jesus confrontou as Escrituras. Jesus, o título é, né? Jesus versus as Escrituras. Uma pergunta. Alguns até alegam, né, que Jesus confrontou o Antigo Testamento em algumas falas. Isso aconteceu mesmo? Qual é essa ideia do confronto de Jesus com as Escrituras? Na realidade, esse aparente confronto com as Escrituras era com a interpretação equivocada das Escrituras, né? Não era com o que as Escrituras queriam dizer, né? É bem legal, por exemplo, o Sermão do Monte, né? Quando Jesus diz assim, hoje, essa semana eu estava conversando com um aluno da estudo bíblico, justamente sobre isso, né? Questão da sexualidade, né? Quando Jesus diz assim, o que está escrito nas Escrituras? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com olhos impuros já cometeu adultério. Ou seja, ele não só validava a Escritura, como ele ampliava o conhecimento do contexto, o significado da palavra. E os textos que aparentemente são apontados como Jesus discordando da palavra, na realidade, ele está colocando o texto na interpretação correta. Porque a gente sabe que naquela época existiam grupos religiosos, talvez até bem intencionados, querendo resguardar, mas se colocavam interpretações equivocadas, exageravam, por exemplo, em normas na guarda do sábado. Poderia até ser que o intuito seria legal, resguardar a guarda do sábado, mas estavam deturpando o significado do sábado, a beleza, o prazer de guardar o sábado, por exemplo, né? Por exemplo, Jesus estava andando uma vez com os discípulos na seara, e os discípulos estavam com fome, era um sábado, entraram lá, pegaram milho, comeram e pronto. Mas existia uma norma lá em Levítico que você poderia fazer isso. Não era roubo, não era furto. Só para se alimentar. Você não podia encher um saco e sair carregando. Era furto. Mas se você entrasse na horta de alguém, comesse para se alimentar com fome, era legal, não era ilegal. Mas era um sábado, né? E aí quando Jesus coloca o homem, não foi feito, né, por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. O sábado deve ser um prazer, um deleite, uma alegria, etc. E tal. Então realmente isso era muito comum. Havia interpretações equivocadas da palavra de Deus e Jesus foi ajustar essa interpretação. De maneira nenhuma ele foi contrário à Bíblia ou da palavra de Deus, né? Eu achei fundamental a lição ter tocado nesse ponto, porque isso meio que se tornou uma cultura em muitas denominações evangélicas, né? Existem muitas igrejas evangélicas hoje que dizem que quando Cristo veio, ele na verdade mudou assim, os parâmetros do Antigo Testamento, de maneira que hoje muitos encaram, isso até uma realidade, muitos cristãos evangélicos consideram o Antigo Testamento desnecessário. É um negócio extremamente esquisito, né? Eles acham que isso foi coisa do povo judeu, e aí eu não tenho mais que obedecer essas coisas, porque Cristo inaugurou o Novo Testamento. É assim uma falta de sensatez muito grande, porque Cristo baseava tudo o que ele ensinava repetindo as palavras do Antigo Testamento. E como bem pontuou o doutor Wilson agora, quando a gente lê o Sermão do Monte, né, Cristo ele arremete essas palavras do Antigo Testamento, muitas são até cópias do livro de Deuteronômio mesmo, passagem que ele recitou de lá, só que ele dá uma aprofundada muito grande no sentido do texto, né? E chega um ponto no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, especificamente no versinho 17, que ele deixa assim de uma forma pontual, clara como a água do rio da vida. Ele diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim para cumprir. Aí uma curiosidade, né, etimológica, esse termo cumprir do grego, né, o radical dele é plero, que quer dizer dar o pleno significado. Então Cristo diz assim: eu não vim abolir, eu vim ensinar o que é que isso realmente quer dizer.
Então, as palavras de Cristo no Sermão do Monte, que são utilizadas por muitas denominações para dizer que Cristo removeu os princípios do Antigo Testamento, é o oposto. Ele mesmo disse, de forma inequívoca, que veio para dar o pleno significado, né? Então, é uma tristeza que tem essa confusão e as pessoas acabem demolindo os princípios tão fundamentais que Deus estabeleceu na palavra dele, né? Assim, Jesus Cristo seria contraditório com ele mesmo, porque o Antigo Testamento revela o Messias. Naquela época, falsos e vários messias, vários falsos messias estavam ali aparecendo. E como identificar o verdadeiro Messias? Na plenitude dos tempos, identificando profecias de Isaías. Se Jesus, é muito contraditório isso, às vezes torna até incompreensível um raciocínio desse. Se o Antigo Testamento, a Bíblia da época, Jesus contradiz, é contra o Antigo Testamento, está sendo contra as verdades que identificam ele mesmo. Então, não teria como identificá-lo. Agora, há um argumento que muita gente coloca, é quando Jesus, como vocês falaram, Jesus coloca lá no Sermão do Monte, que ele diz assim, olha, ouviste que foi dito, e a missão menciona isso, porém vos digo. Essa colocação, muitos aí querem aplicar como uma contradição, mas só para corroborar o que foi comentado com Oswaldo Wilson, na verdade, ele respondeu de forma para a ampliação do entendimento. Alguns líderes religiosos estavam fazendo, o que era que acontecia? Eram coisas intolerantes a Deus. Então ele, Jesus, 100% homem, 100% Deus, mostrou ali como, na verdade, deveria ser a interpretação e como Deus não tolerava os equívocos de vários líderes para o interesse pessoal, né? E Jesus mostrou o interesse divino. Por exemplo, né, complementando o que o pastor Anderson está dizendo. Viu, dona Ana Zilá, que esse senhor aí no meio é o nosso pastor, viu? Pastor distrital aqui, pastor Anderson. A minha mãe perguntou aqui no chat, eu estou respondendo, brincando aqui. Mateus 5,43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Bem, isso é um texto bíblico, Oswaldo? Do Velho Testamento? Eu não conheço, não. Não, de forma alguma. Eu nunca vi. Muito pelo contrário, eu conheço um texto do Velho Testamento, diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele não inventou esse mandamento, ele citou Levítico, que está lá na palavra de Deus no Velho Testamento. Muita gente acha que Jesus estava trazendo um novo mandamento. Não, ele estava confirmando o que a palavra de Deus já dizia no Velho Testamento. Então, quando Jesus diz isso aqui, ouviste o que foi dito, ele não está dizendo o que está escrito, ele está dizendo o que é dito, ou seja, o que a tradição religiosa da época dizia a respeito da forma de interpretar as Escrituras. Aí ele veio corrigir. Não, não é assim não. Você deve amar os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse famoso texto está nesse contexto. Então Jesus veio só consertar, corrigir a interpretação equivocada e não abolir algo que a Bíblia dizia no Antigo Testamento que era o que tinha naquela época, né? E eu acho importante a gente tocar nesse aspecto, porque assim, um entendimento importante que às vezes as pessoas não levam em consideração sobre a cultura judaica é que de fato eles consideram o Antigo Testamento como a palavra de Deus, mas eles também têm outras fontes que eles consideram também sagradas. Então assim, depois de um tempo os judeus compilaram um volume que contém a tradição oral, né? Os seus rabinos mais famosos que interpretavam a lei, e eles fizeram a compilação, a Mishnah, né? Essa compilação para eles também é sagrada. Tem outra que é famosa, que é o Talmud, né? Então, assim, para os judeus, não só as escrituras são sagradas, mas a tradição trazida pelos seus grandes rabinos da Antiguidade também são sagradas. Só que muitos deles acabaram criando tradições, como foi montado agora, explicado agora, que eram contrários à Bíblia. Então, foi necessário, como o doutor Wilson falou, que ele fizesse essa correção. Então, para quem está em casa, é importante saber que não só as escrituras são sagradas para eles. Então, como é que vai considerar sagrado uma coisa que é contra aquilo que vai à palavra de Deus? Então, é necessário corrigir, né? Para concluir essa parte de terça, aqui a lição diz, longe de enfraquecer a autoridade das Escrituras, Jesus constantemente as defendeu como um guia confiável e fidedigno. Agora é interessante o seguinte, usar a autoridade de Jesus para desqualificar a Bíblia, isso é muito perigoso, porque a Bíblia, as pessoas fazem isso, desqualificar
remover até o Antigo Testamento, isso é muito perigoso. É uma estratégia sutil de Satanás para retirar profecias e também um indicativo para o estudo do Novo Testamento. Um exemplo, o livro do Apocalipse, ele tem muita coisa do Antigo Testamento. Se remove, fica muito difícil, precisamente impossível, a identificação de símbolos, a identificação, né, de terminologias. Você tem que encher com futurismo, né? Pra poder... Aí tem que usar. Então, isso é uma estratégia sutil, cuidado. Muitas pessoas que querem ou retirar ou não dar valor e colocam Jesus como autoridade. Olha, Jesus está criticando. Isso é um perigo sutil e leva à destruição. Pastor, antes de terminar essa parte, eu gostaria de fazer um apelo. Então, querido amigo, querida amiga, você que está nos ouvindo, nós sabemos que esse vídeo vai ficar gravado, essa live. Então, é provável que você acesse tempos depois. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Se você pertence a algum grupo religioso, ou se você tem algum guia espiritual que fala que alguma parte da Bíblia, especialmente o Velho Testamento, não vale mais, eu prefiro ficar com a opinião de Jesus. Eu não sei qual que você prefere, tá bom? Eu já citei esse texto, mas vou fazer questão de ler aqui. Você pode abrir a sua Bíblia, está em João 5,39, tá? Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus não tinha o Novo Testamento, pastor. Não tinha nem Apocalipse, foi escrito aí quase 70 anos depois, né? Jesus está falando do Velho Testamento, Oswaldo. Está falando lá de Gênesis, de Salmo, de Provérbios, de Isaías, que ele gostava de ler, de citar Isaías, de Jeremias, de Daniel. Ele também citou Daniel, né, em Mateus 24. Então, querido amigo, eu faço um apelo para você. Se você quiser ficar com a opinião de alguma outra pessoa que se diz religiosa, contrária à opinião de Jesus, eu faço um apelo. Fique com a opinião de Jesus. Examine as Escrituras por completo, inclusive o Velho Testamento, porque são elas que têm a palavra da vida eterna. Eu gostaria até de ressaltar o aspecto profético, né? O diabo, ele deseja enganar, diz Jesus em Mateus 24 que ele vai enganar muitas pessoas. Apocalipse fala também dos enganos. E como é que ele pode enganar de uma forma muito fácil utilizando a própria Bíblia? Faz o seguinte, tira a base que realmente dá a fundamentação para eu conseguir entender, e aí eu, partindo desse novo pressuposto, coloco outras coisas por cima. Então, a interpretação do livro de Apocalipse, que é essencial para a salvação do povo de Deus nos últimos dias, até João diz isso, né? Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que pratica as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Se eu não tenho o fundamento que me permite entender o Apocalipse, por exemplo, que é Daniel, e eu removo o Antigo Testamento porque ele é desnecessário, então como é que eu vou entender o que vai acontecer nos meus dias? Eu não sei, eu fico à mercê da interpretação dos meus líderes religiosos, porque eu não considero o Antigo Testamento como fonte de autoridade. Isso vai dar muito problema, eu acredito que muita gente vai se perder por causa desse princípio muito errôneo, né? Isso mesmo, infelizmente. Mas aqui está a lição, para que tanto você que nos assiste aí possa entender mais, compreender mais e estar seguro com a palavra de Deus. Quarta-feira, horas tranquilas com a palavra de Deus, né? Nós temos uma agitação, um ritmo semanal, muitas preocupações, dificuldades, problemas, e muitas vezes a nossa mente fica ali com muita tensão, e isso pode dificultar o estudo da palavra. Então precisamos investir em momentos tranquilos para estudar a palavra, para ouvir Deus falar conosco. E a parte de quarta traz esse indicativo para nós, né? Precisamos fazer isso. O que é que nós podemos entender para desacelerar e nos encontrar com o Salvador? Como investir em horas tranquilas com a palavra de Deus? Eu acho que o ponto-chave, pastor, aí está intencionalidade, né? Você precisa ter intenção, precisa ter um propósito, precisa determinar, precisa ter um hábito, porque se você não fizer isso, não tem jeito. Outro dia, essa semana também, conversando com um aluno da escola bíblica, e ele dizia assim, olha, tem dia que outro dia,
comentando comigo, eu fiquei chateado porque eu não consegui ler a Bíblia. A gente faz um estudo pelo WhatsApp todo dia, né? E final do dia ele sempre lê um capítulo da Bíblia. Já leu a Bíblia inteira, tá na metade da segunda vez. Aí beleza. Aí ele falou, fiquei tão chateado porque eu não consegui ler a Bíblia, eu estava tão cansado. Eu falei, pois é, aí que está o detalhe do negócio. Começa a fazer isso de manhã cedo, porque se você deixa para o final do dia... Eu leio a Bíblia à noite, um capítulo antes de dormir, mas também leio de manhã. Mas é uma questão minha. Mas eu não deixo de ler de manhã, porque eu sei que de manhã eu estou mais descansado. E às vezes, por exemplo, eu estou no plantão, eu já vou fazer isso já é meia-noite. Mas eu sempre leio, mas é um costume, né? Mas assim, é natural, você está mais cansado à noite. Até para você ficar meditando ali, pensando e orando, você está cansado mesmo. Então assim, o ideal realmente é logo cedo. Você tem que ter esse hábito, tem que ter a intenção, a intencionalidade. Todos os dias de manhã, tomar realmente tempo para ler a Bíblia, através do Espírito Santo, com oração, para que se torne um hábito, se torne um prazer, se torne um deleite. E também, isso também é científico, tá? Aquilo que você medita logo de manhã, você tem a oportunidade de passar tempo com aquela ideia na sua cabeça. Por isso que as aulas de manhã são mais produtivas que as aulas de tarde. A fixação ela é melhor. E até que as aulas à noite, principalmente. O Oswaldo é professor, mas como ele é professor universitário, ele dá aula à noite. Não é tão fácil, né, Oswaldo? De manhã seria melhor. Isso é científico também. Então, por exemplo, se você medita num versículo bíblico, em oração, etc., de manhã, a boa parte do seu dia você vai ficar com aquilo na mente. Então, aquilo vai direcionar o seu comportamento, a sua atitude. Mas se você não faz isso de manhã, deixa para fazer só à noite, já teve a oportunidade de passar o dia ali. Quando você fizer isso à noite, beleza. Você pode até meditar nisso. Mas quando você acordar de manhã, já passou. Aquilo já foi da sua memória, porque teve o sono, etc, etc, né? Então, assim, é muito importante ter essa intencionalidade. E, realmente, o melhor exemplo é o de Jesus. É de manhã cedo. A gente viu no domingo falando que o melhor método de aprendizado é a prática, né? Sim. Tem aquela pirâmide do aprendizado e a melhor maneira da gente aprender é quando a gente pratica aquilo que a gente está aprendendo. Quando eu medito nas Escrituras pela manhã, eu tenho o dia todo para praticar. O Espírito Santo tem aquele argumento na minha consciência para me ajudar a pô-lo em prática, né? Se eu deixo para fazer isso já cansado da noite depois do dia inteiro de trabalho, como é que a gente fica? A maioria das pessoas chega em casa assim, toma café, a barriga já está cheia, né? Vai logo ali querer dormir nessa situação e tal. Aí deita na cama e diz, eita, não li a Bíblia. Muita gente é assim. Aí pega ali a Bíblia, lê um versinho. Ai, meu Deus. E fica aquele esforço, né? Não sabe se lê, se dorme e não sei o quê. E pronto, meu Deus sabe que eu li, Deus entende, acordo no outro dia cansado, não sei o quê. Então assim, a rotina não vai permitir desenvolver, a rotina dessa forma, né? Não vai permitir desenvolver aquilo que traz vida para nós, que é o relacionamento com Deus, né? Relacionamento é aquela junção de comunicação e tempo. Se eu não tenho tempo, como é que eu vou ter comunicação, né? E se meu tempo não for de qualidade, essa comunicação comigo, com Deus é muito fraca. Então não dá para desenvolver um relacionamento com o Senhor se a gente não toma tempo de qualidade para Ele. Esse é outro aspecto que a lição também comenta, né? Eu posso ali chegar no finalzinho da noite, ler um versículo da Bíblia e dormir, mas isso, apesar de eu estar decorando um verso ou assimilando alguma coisinha, isso não vai me permitir desenvolver essa parte mais especial, que é falar com Deus, e eu também escuto. Quando eu não tenho esse tempo com o Senhor, eu não consigo desenvolver relacionamento com Ele. Então as Escrituras acabam sendo mais um adereço. Ela não consegue penetrar na consciência, ela não vira uma arma na minha mente para defender a minha salvação, né? Então a gente percebe isso na vida dos profetas, na vida de Cristo, na vida do salmista. Ele fala, desperta minha manhã para que eu possa ouvir a tua voz. Ou Jesus, levantando-se de manhã ainda cedo, muito escuro. Então é um princípio bíblico. Dedicar comecinho do dia, as melhores horas, os melhores momentos, para já começar o dia na presença de Deus. E aqui a lição coloca que é preciso ser intencional, tomar decisão, como o Dr. Wilson disse, e também reservar um local, sem distração, né? Um local seu, reservado, um momento para você e Deus, um momento de comunhão, um momento de estudo. Muitas pessoas, isso aí é muito comum, pegar a Bíblia e usar como amuleto, né? Coloca em cima do carro, deixa, tem até um local reservado para a Bíblia, ela fica aberta comumente em um salmo, em um versículo, mas o valor dela é ser aplicado no viver, e isso vai acontecer como? Através do estudo da palavra. Então, pela manhã, horas tranquilas com a palavra de Deus,
num local reservado, sem distrações, evitar distrações, e isso pela manhã é muito importante porque você não vai ter muitas preocupações que vai passar durante o dia. Então, em nossa vida frenética, só teremos sucesso reservando um horário específico no nosso dia a dia para o estudo, para estar com Deus. E isso vai fazer com que nós possamos entender a palavra melhor e aplicá-la da melhor forma. Isso contribui para que nos tornemos semelhantes a Jesus. Aprendemos de Jesus, foi dessa forma que Jesus é o melhor exemplo. Jesus é o modelo para ser seguido. Jesus fez dessa forma, estudou a palavra logo pela manhã, continuava em constante oração com o Pai e combateu o inimigo com a palavra, como está escrito. Olha a importância disso para a nossa mente, para a aplicação da palavra em nossa vida. E aqui a lição diz, isso contribui, claro, para o nosso crescimento. É crescendo a cada dia, estudando, entendendo o significado. De repente aquela palavra vai poder estar fixa em sua mente. E você, em alguma oportunidade, pode aplicá-la, uma palavra, um texto, um versículo. Isso é muito importante. E pastor, é interessante ver assim que às vezes a gente deseja várias mudanças na vida, né? Mas existe uma escala de prioridades. Algumas coisas, quando a gente muda, causam as outras mudanças que a gente também gostaria de ter. Então, por exemplo, se você deseja ter mais domínio próprio, se você deseja ser uma pessoa mais mansa, mais amável, se você deseja ser uma pessoa mais paciente, isso tudo que eu estou mencionando a gente encontra na Bíblia, é fruto de uma coisa só. Diz Paulo, né, que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz. Então, quando eu busco o Espírito Santo primeiro, eu recebo como consequência esses outros frutos. Agora, eu poderia passar a vida toda caçando cada um deles de forma individual, né? Mas se eu der prioridade ao Espírito Santo, eu vou receber esses outros como consequência. É também o que disse Jesus, né, em Mateus 6,33. Eles assim, vocês querem se preocupar tanto com o vestuário, com o alimento, mas eu digo assim, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas lhe serão acrescentadas. É interessante que Cristo diz assim, coloque o reino como prioridade, e essas outras coisas é acréscimo. Mas se eu quiser buscar as outras coisas, correr atrás do meu trabalho primeiro, correr atrás do meu casamento primeiro, do meu concurso público primeiro, eu não vou receber o reino de Deus de acréscimo, né? O reino de Deus não é acréscimo. Então não diz assim, buscar as outras coisas e eu lhe acrescentarei o reino de Deus. Não, busca o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas. Então acho que é importante a gente entender que no potencial de mudanças existem prioridades. As primeiras coisas primeiro potencializam as outras mudanças depois. E a primeira coisa na vida de um cristão é ter tempo na presença de Deus para orar e meditar nas Escrituras especificamente. Passando aqui para a parte de quinta-feira, memória e canção. Olha aqui o alinhamento, memória e canção na experiência diária. E tem um verso, né, muito conhecido, que é: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Isso é para vir à memória. Memorizar as Escrituras, palavra por palavra, é uma tremenda salvaguarda contra enganos e falsas interpretações. Vamos entender isso melhor? Oswaldo Wilson. Bem, fortalecendo aquilo que já falamos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Outra coisa bem interessante, é provável que já tenha acontecido com você, com certeza já aconteceu. Você sente um cheiro e lembra de alguma coisa. Aconteceu com você, Oswaldo, já alguma vez? Já, várias vezes. Né? Olha aí, várias vezes, né? Coisa até da infância, assim. Isso, pronto, coisa até da infância, muito bem. Por que isso acontece, Oswaldo? Chama-se memória afetiva, né? Isso é explicado, cientificamente a gente explica isso. E outra coisa bem interessante é que, como o próprio nome diz, memória afetiva, ou seja, quando você, uma determinada situação, ela é carregada de uma emoção, o poder de fixação, ele é maior, né? Então, assim, por isso que é muito importante você se emocionar com a palavra de Deus, né? Se você se emociona com a palavra de Deus através do Santo Espírito, a fixação
ela vai ser favorecida, você vai conseguir fixar melhor. Mas se você ler a Bíblia assim, você não vai ter essa questão. E isso eu estou falando, por quê? Porque quando isso acontece, que há essa fixação, automaticamente há evocação, né? O que é evocação? É você se lembrar. Você só vai se lembrar daquilo que você fixar. Por exemplo, você está... Aconteceu comigo uma situação no trabalho bem interessante. Eu contava para minha esposa, eu falei, olha, a minha orelha esquentou. Interessante, eu senti na hora a minha orelha esquentando, ou seja, o sangue, a circulação sanguínea, ela foi tanta para o meu cérebro, eu fiquei com raiva na hora, né, que a orelha esquentou. Já aconteceu com você? Senti a orelha esquentando, e a minha orelha esquentou, rapaz, e eu fiquei assim, segurando na cadeira. Depois eu fiquei pensando, o que Jesus faria nessa situação, né? Não adianta eu revidar, eu retrucar. Eu achava que eu estava com a razão, né? Mas se eu fizesse isso, o testemunho final seria diferente. Agora, digamos que eu me lembrasse de algum personagem de algum filme que eu goste, né? Ou de alguma série que ele era um personagem que resolvia tudo com as próprias mãos, né? Eu iria querer resolver, tomar satisfação. Não, isso aqui está errado, né? Assim acontece, e etc, etc. Mas graças a Deus que naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração, e o que veio à minha mente foi isso, assim, apesar do meu homem carnal querer revidar, achando que eu estava com a razão, com a orelha quente, o meu coração veio assim, não, o que Jesus faria, né? Eu escutei a pessoa, depois, e tudo se resolveu de forma mais tranquila. Então, é isso realmente o que acontece, quando você estuda a palavra, você toma tempo com a palavra, quando vem situações, a sua memória vai ser evocada com textos bíblicos, com canções, especificamente aqui, que a lição coloca, que canções são uma boa forma de memorizar a Bíblia, como o povo fazia com os salmos, né? O Lídico, por exemplo, faz muito isso, ele pega textos bíblicos, ele fez salmos e tal, e coloca música. Isso é uma forma muito legal de você gravar, porque você se emociona, né? Conforme eu já disse, a questão emocional é importante na memorização, e aí a evocação nas situações da vida, quando você precisar se lembrar, a evocação, a lembrança se torna mais fácil. Eu acho interessante fazer esse contraste, porque ao longo da história do cristianismo, principalmente na Reforma, né, a música sempre teve o poder de ensinar doutrinas. Pra você ter uma ideia, Martinho Lutero disse que a mensagem dele foi mais propagada por meio dos hinos que ele escreveu do que pelas mensagens, né, que ele escreveu em si. Então, assim, a música tem esse poder, e é triste perceber nos nossos dias que a canção cristã tem sido destituída desse poder, né? A gente vê hoje os hinos muito antropocêntricos, você vê a letra narrando a situação do homem, a situação emocional do homem, a ansiedade do homem, a dificuldade do homem. Nas escrituras tem, mas o centro dos salmos, que são a nossa base principal de louvor, é a mensagem de Deus. E muitos dos salmos são até rememorações da história do povo de Israel, como Deus atuou no passado. Então, assim, a música tem o poder de reforçar na nossa consciência a grandeza de Deus, o poder de Deus, a atuação de Deus. E isso amplia a nossa fé, reforça a nossa confiança, né? A música tem esse poder de nos ajudar especialmente a memorizar doutrinas bíblicas. Ela foi usada durante a história do cristianismo, especialmente a Reforma, para isso. A gente dá uma olhada nos hinos do Inário, por exemplo. Fantástico falar dos atributos de Deus, das obras de Deus. Então é importante a gente ter em conta o poder que a música tem para gravar na nossa consciência aquilo que a gente está cantando. E aí eu vou dar agora dois aspectos. Um é interessante perceber que professores de cursinho, por exemplo, sabem o poder que a música tem e usam essa técnica nas aulas, né? Ele pega ali a fórmula da química e tal, coloca numa música e todo mundo fica repetindo. Na hora da prova, você não vai lembrar de nada da matéria, mas você lembra da música e aí a letra está lá. O que é que acontece quando a gente se familiariza também com músicas seculares dos nossos dias, né? A gente começa a aprender o conteúdo dessas letras, nossa consciência também. E o que é que a gente mais vê nas letras das canções de hoje? Cunho pornográfico, né? Imoralidade, violência, traição. Se você for pegar música sertaneja, por exemplo, misericórdia, né? Ou se você for pegar essa sofrência, que é o que o pessoal gosta muito hoje em dia também, só fala sobre esses temas, traição, não sei o quê. Então, quando a gente permite que a nossa mente se demore nisso, o poder de memorização que a Bíblia traz com relação à palavra de Deus acaba sendo desvirtuado para a nossa mente ficar impregnada com outras coisas que não edificam, né? Então eu reforço aqui a importância que o louvor sempre teve na história cristã de memorizar a palavra de Deus. E a gente deveria, inclusive, com músicas que se dizem cristãs, observar a letra, né? Se o teor da letra de fato exalta a Deus ou está falando das complexidades humanas e assim por diante.
Ei, Oswaldo, você é da área de TI, não é isso? Isso. Oswaldo é mestre, viu? Professor aí da área de TI. Se eu quero salvar um arquivo, Oswaldo, no meu HD, e não tiver espaço, como é que faz? Tem que deletar alguma coisa, né? Isso, né? Então, se a gente se ocupar com muita coisa mundana, né, Oswaldo? Quando a gente for querer guardar alguma coisa divina, vai ter que deletar alguma coisa, né? E até fico pensando assim, poxa, será que impregnando a mente com essas coisas, eu não estou deletando arquivos da fonte divina, né? Que estavam ali, porque se não cabe tudo, eu vou acabar removendo alguma coisa, né? Perfeitamente, é questão de espaço, né? Só uma brincadeira aqui que a Débora Taveira fez, eu quero ressaltar aqui, Débora, obrigado pelo comentário, amiga do Oswaldo também, ela disse assim, para acordar cedo tem que dormir cedo, né? E é verdade. Então, se você quer acordar cedo para estudar a palavra, durma cedo, né? Muito importante isso, né? Olha só, como foi falado, memória, o texto e a canção. Então, você tem alguma canção de cor? Você sabe? Você tem na mente alguma música, um louvor a Deus, que pode te aliviar das tensões? Quando de repente você está no dia a dia, na correria, algum problema, vem uma circunstância adversa, você pode louvar, você pode cantar. E aqui a lição coloca o seguinte, a música faz parte da adoração. O Oswaldo até mencionou essa função que a música tem do aprendizado, né? Quando criança, eu me recordo que uma das primeiras como eu aprendi os livros da Bíblia, aquela musiquinha, né? Gênesis e Êxodo, Levítico. Existem músicas sobre criação e principalmente as crianças, né? Hoje, proteger as crianças do que já foi comentado aqui, dessa artimanha do inimigo para penetrar a mente, para contaminar a mente, isso é muito importante a gente proteger. Então, decore hinos, tome a decisão, né? Reveja os hinos que realmente tragam louvor ao nosso Deus, né? Hoje, na diversidade que tem de composições, é importante analisar isso. Então, qual é a função da canção em nossa memória? É uma aliada. A música é uma aliada para que possamos enfrentar as batalhas do dia a dia. Aqui a lição também coloca que faz dissipar nossa ansiedade. Isso aqui o Dr. Wilson pode falar com mais propriedade. Que quando nós estamos ansiosos, não é, com alguma preocupação, e isso é muito importante entender. Muitas vezes nós fixamos problemas em nossa mente. Por que não fixar uma música? Não é? Alivia a nossa mente, alivia a tensão física, e também nos ajuda na adoração a Deus e permite que Deus atue. Então, tenha um hino decorado na sua mente, tenha um hino favorito. De manhã, ao sair, coloque hinos, cante louvores, memorize, e isso você vai ver a diferença na sua vida. A Bíblia até registra, eu acho interessante isso, que Cristo tinha o costume de cantar com seus discípulos. Você vai perceber ali depois da Santa Ceia, que diz assim, tendo cantado um hino, aí eles foram para o jardim do Getsemane. Ou seja, Jesus, costumeiramente, dá a entender isso no texto, né? Tinha o costume também de cantar. E observação, Jesus cantava o quê? A coletânea de canções da nação de Israel eram os salmos. Quando a gente medita, são 150, né? Tem música ali bastante, ali, suficiente. Quando a gente medita no Salmo, você vai perceber que eles tentam fixar na consciência do ser humano a grandeza de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus. Deus é o centro ali das letras dos Salmos. O que acontece quando a gente memoriza, quando a gente reforça na consciência que Deus é grande, que Deus é poderoso? Nas horas de necessidade, a minha mente pode rememorar esses hinos que engrandecem a Deus na minha consciência. Então eu me acalmo. Poxa, eu não preciso me desesperar, porque eu tenho um Deus que por mim tudo executa, diz Davi. Ele me treina para a batalha, né? O Senhor me preservará de cair. Então, os Salmos têm esse poder sensacional. E o doutor Wilson pode até falar bem aqui, de como a música tem poder de mudar o nosso humor, né, doutor Wilson? Ela tem essa capacidade de se transformar. Eu estou meio triste, depois que eu canto alguns hinos, me sinto melhor. Até um hino do Inário diz isso, né? Gosto de cantar um hino ao